Queridos amigos, estamos gravando mais um vídeo para o bloco Psicologia Espírita do canal Raciocínios Espíritas e iniciando mais um estudo da obra psicológica. Estamos inaugurando com esse vídeo, o primeiro vídeo, de um estudo que iremos fazer a respeito da obra Pensamento e Vida, obra firmada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Por que a escolha dessa obra? Porque essa obra ela tem uma tônica eminentemente psíquica, uma tônica que tem a ver com conteúdos psicológicos, comportamentais, né? E para surpresa de muitos, a gente não vai começar o estudo de obras do Psicologia Espírita com uma obra de Joana de Ângeles. Iremos estudar a obra de Joana de Ângeles, sim. Iremos lançar vídeos da obra de Joana de Ângeles e da sua coleção psicológica. Mas, para surpresa, iremos começar com essa obra. Primeiro porque essa obra é uma obra de 58, portanto antecede um pouco a obra da própria Joana. E depois porque é uma obra também clássica da literatura espírita e uma obra que muitas vezes a gente lê e não se dá conta de que se trata de uma obra que tem conteúdos psicológicos e comportamentais importantes. Pensamento e Vida é uma obra que tem uma abordagem eminentemente psíquica. Uma abordagem que são temas que ligam a condutas, a comportamentos, a psicologia, ainda que não use o jargão técnico da psicologia. Emmanuel utiliza a sua linguagem convencional, a sua linguagem com a qual ele é conhecido como um grande evangelizador. Ele utiliza aquele português clássico, aquele purismo da língua portuguesa, que caracterizou as obras dele de fôlego, como Paulo Estevão, há 2000 anos. Aqui ele tem o mesmo estilo, né? Mas aqui ele tem uma abordagem psicológica. Não é a abordagem específica que ele faz, por exemplo, quando se trata de fazer interpretação de texto bíblico. Ainda que essas coisas se conjuguem, se conectem, que tenham realmente diálogo, né, e conexão. Aqui nós temos o mesmo estilo de Emmanuel, só que ele abordando temas comportamentais, psicológicos, sem utilizar os termos técnicos. E o nosso trabalho também vai ser isso, vai ser também conectar aquilo que ele está falando com os termos técnicos, os conteúdos e jargões da psicologia científica, das teorias psicológicas. É claro que Emmanuel dominava isso, é claro que Emmanuel tinha ciência desses conceitos, mas o objetivo dele era outro, era trazer esses temas comportamentais de uma forma simples, numa espécie de cartilha, como ele coloca no prefácio. E aqui a gente já está entrando no prefácio da obra Pensamento e Vida. O prefácio da obra é uma espécie de história, porque Emmanuel diz que um coração amigo consultou ele a respeito de uma cartilha que o plano espiritual pudesse ter, ou que ele pudesse elaborar, a fim de endereçar essa cartilha de temas assim importantes, né, de eixos importantes e que servissem para os encarnados. Uma cartilha cujos temas deveriam ser temas importantes para os encarnados, mas que tivesse um olhar espiritual, ou seja, não são temas que são tratados de maneira mundana, porque a gente vai ver na obra que alguns temas desses são temas, inclusive, que têm bastante trabalho aqui na Terra, né, bastante estudo, né, bastante abordagem, reflexão em cima desses temas, mas que são temas, todos eles, abordados com um olhar de lá para cá, um olhar numa perspectiva espiritual para a Terra. E esse coração amigo consultou, portanto, Emmanuel. A gente não sabe de quem se trata. Quem sabe não seria o próprio Chico Xavier, que em diálogo com ele fez esse tipo de pergunta, fez esse tipo de questionamento, fez esse tipo de solicitação. Ele não diz quem é. Ele diz no prefácio só que é um coração amigo. Esse coração amigo propôs isso para ele falar sobre algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. E aí Emmanuel cita no prefácio, e isso é importante a gente mencionar, ele cita no prefácio que ele se lembrou de uma cartilha falada de que o mundo espiritual já tem, e que é utilizado nas tarefas no mundo espiritual, especialmente nas escolas de regeneração do mundo espiritual, com aqueles espíritos que estão em trânsito do mundo espiritual para o berço. Trocando em miúdos, ele está dizendo que há uma cartilha falada, ou seja, um tema falado, uma espécie de cartilha que é falada, talvez uma espécie de curso, quem sabe, uma espécie de conjunto de preleções, de palestras que são feitas no mundo espiritual sobre esses temas
Não sabemos. Ele só fala cartilha falada, que já existe no além esse programa com esses temas, e que esses temas são expostos e são transmitidos para os espíritos que estão para reencarnar. Esse programa é transmitido a esses espíritos candidatos à reencarnação, que estão aí candidatos ao berço, como ele diz. E aí ele diz no prefácio que ele pegou esse programa e adaptou em um texto, ou seja, ele transformou em texto, com a abordagem que ele fez, a abordagem magistral que ele fez, transformando em texto e, claro, adaptando também a linguagem nossa e as necessidades nossas, enquanto encarnados, tendo em vista e nunca perdendo de vista de que se trata de uma abordagem do espírito para os problemas do espírito. Abordam temas humanos, mas não de uma forma humana ou mundana, mas de uma forma sempre espiritual. O prefácio de Emmanuel, portanto, é de 1958. Chico Xavier ainda estava em Pedro Leopoldo. Ele termina o capítulo falando sobre a escolha do título. Pensamento e vida, portanto, são dois eixos grandes, né? A vida essa que, do ponto de vista espiritual, não é apenas a existência corporal, mas também a vida espiritual. Estamos na vida, seja no corpo, seja fora do corpo. E aqui é importante a gente dizer que pensamento, no conceito de Emmanuel, e com o qual Emmanuel vai se utilizar durante toda a obra, não é sinônimo apenas de cognição, ou seja, de raciocinar, de refletir, ou de pensar, de idealizar. Pensamento é muito mais. Pensamento tem a ver aqui com a forma como eu funciono, mesmo quando eu não me dou conta que estou funcionando. Ou seja, às vezes eu estou sentindo algo e nem tenho consciência de que eu estou sentindo. Às vezes eu estou sintonizando, me identificando com determinado tipo de preferência. Quantos de nós cultivamos determinadas coisas e nem se dá conta que está cultivando? Ou seja, pensamento aqui não é apenas eu raciocinar conscientemente, mas como eu funciono e como eu vibro inconscientemente. E a forma como eu vibro, eu irradio, eu reflito e eu atraio. Então veja que pensamento aqui na obra de Emmanuel é muito mais complexo do que eu pensei em algo ruim ou algo bom. Mas tem a ver com como eu funciono de uma maneira assim automática, inconsciente, e por isso eu irradio essa ideia, esse pensamento. Daí a ideia de que algumas pessoas dizem assim, eu estou pensando tão positivamente, estou lendo livro, etc. E às vezes eu atraio determinadas coisas, ou às vezes eu entro em perturbações. Por quê? Porque eu tenho uma forma de funcionar inconscientemente, né? Uma espécie de padrão de funcionamento, e eu estou pensando positivamente é bom, porque eu estou tentando quebrar isso, eu estou tentando construir de maneira diferente, mas tem um automatismo dentro de mim que às vezes funciona de uma outra maneira. E às vezes faz com que eu atraia outras coisas ainda. Porque eu me alimento, às vezes, dessas emoções mais básicas. O que eu quero dizer, e aí citando uma obra de Herva Pierrarcos, uma obra que fala sobre caminho de autotransformação, uma obra, inclusive, conhecida da psicologia, inclusive, que tem uma tônica de psicologia transpessoal, tem uma produção de Pierrarcos, um texto de Pierrarcos, que ela escreve sobre inspiração, né? Porque essa abordagem tem um pouco disso, né, de receber textos sobre inspiração, que fala que o pensamento é ou melhor, o sentimento é um pensamento não racional. Então, nesse conceito de Pierrarcos, o pensamento é algo muito maior do que apenas raciocinar, refletir, mas a própria emoção é um pensamento não racional. Por quê? Porque às vezes eu estou sentindo algo que eu não estou me dando conta e aquilo é um pensamento, isso é uma irradiação, é um elemento do psiquismo humano. Então, Emmanuel está utilizando a definição aqui, que é uma definição também abrangente de pensamento, o pensamento como algo muito maior, como uma espécie de irradiação, que não é apenas o pensar, é um padrão de funcionamento que vai além do raciocinar conscientemente. Daí por essa razão, às vezes, eu estou pensando positivamente, o que é bom, porque eu estou construindo uma outra realidade interior, mas muitas vezes eu estou pensando positivamente, mas ainda estou atraindo algo negativo. Por quê? Porque eu tenho um padrão interior, um padrão inconsciente que às vezes atrai outras coisas. O meu modo de funcionar me faz atrair por outras coisas, me faz sintonizar com outras coisas. Por quê? Porque eu tenho um padrão, uma espécie de programa interior, né? Então, o pensamento aqui, ele está utilizando, e a gente vai ver ao longo do estudo da obra, de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais profunda, a ponto de, no último capítulo, ele dizer que pensamento e vida,
ele colocava como sinônimos, designava como a mesma coisa. E aí ele termina dizendo que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Essa é a tônica do prefácio, e a tônica do prefácio é entender a escolha do título, Pensamento e Vida, e entender a história e a origem da produção desse livro, da elaboração desse livro extraordinário, que é Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier.